Boa noite, bom dia, boa tarde para quem entra aí pelo YouTube para assistir a live. Gratidão e parabéns. Parabéns para você que dedica sempre um tempinho do seu dia para assistir a minha live, a live de outros colegas e para buscar sempre aprendizado, né? Buscar aprendizado constante. Isso é muito importante, porque eu acabei chegando até aqui onde eu estou por buscar aprendizado. Eu sou uma buscadora de conhecimento, eu sempre falo isso. E quando as pessoas dizem, tu és inteligente, que nada, eu sou esforçada. Porque inteligente todos nós somos, meu povo. Todos nós somos. Bruna Coelho, obrigado por já estar aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre descomplicando a ansiedade. Alisson Moraes, valeu, muito obrigado, meus queridos. A Wanda já apareceu uma fotinho ali, ainda não apareceu aqui, mas a fotinho já tá ali, já sei que ela tá com a gente também online, obrigada. Obrigada a cada um de vocês, sabe, gente? Parabéns, eu acabei de dizer. Para vocês que buscam conhecimento, para vocês que estão aqui conosco, sempre comigo ou com outras pessoas, sempre nessa busca de conhecimento, de conhecer mais sobre as próprias inquietações que vocês têm. Uma live hoje, ela acaba sendo como uma mini palestra. Antes as pessoas buscavam, vou conhecer mais sobre ansiedade ou depressão, enfim, outros temas que sejam do gosto, das pessoas. Antes elas buscavam uma palestra, um treinamento. Agora tem live em todo quanto é canto, gente. Esse horário deve ter aí live bombando em todas as redes. No Instagram, no Facebook, no YouTube. Bina Rodrigues, obrigada por vocês estarem aqui. Vamos só esperar aquele minutinho básico para o Facebook espalhar que nós já estamos online. Aproveita, tasca o dedo nesse coração, porque sempre que tem muita curtida no coração, no sinalzinho de gostei, o Facebook entende que o material que está sendo produzido, gerado, ele é importante, o conteúdo é importante e pode ajudar mais pessoas. Então, obrigada por vocês estarem aqui e coloca o dedinho aí nesse gostei, nessa mãozinha, nesse coração, para avisar aí as pessoas que a gente está aqui. Quem puder, quiser compartilhar, eu fico muito grata, tá bom? A gente já está começando para falar sobre descomplicar a ansiedade. Eu fiz várias lives já sobre ansiedade. Essa é diferente, vocês podem ter certeza disso. Eu tenho uma live, inclusive, no meu canal no YouTube, e ela tem 10 dicas. 10 dicas para você que quer aprender a lidar com os seus sintomas, com os sintomas em relação à ansiedade. Então, 10 dicas poderosas e valiosas que estão lá. Eu ensino, inclusive, muita coisa. Hoje aqui eu vou falar também de algumas delas, mas não vou ensinar, porque a gente vai aprender a descomplicar a ansiedade, não só falando de sintomas, não só falando do que é e não só aprendendo o que se deve fazer. Não é só isso. A gente vai falar de mais coisas aqui. Lucineide Santos, muito obrigada por estar aqui. Gente, compartilha a live. Aperta aí, não sei se é aviãozinho que tem aqui no Instagram, tem um aviãozinho, Aperta aí para compartilhar a live, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de saber como descomplicar a ansiedade, tá bom? Então, vamos começar? Para você que está chegando agora, que não me conhece, quem é esta pessoa que está aqui? Eu sou Josi Marinho, eu sou psicóloga e eu lembro de quando eu recebi o meu CRP. Gente, vocês não estão entendendo. A criança aqui dentro de mim não aguentou e chorou. Chorei muito, muito mesmo. A lembrança ainda é vívida para mim no momento que eu recebi meu CRP, porque passou um filme na minha cabeça. Agora eu fiquei nada, chorando. Enfim, foi bem importante. Se a minha mãe estivesse viva, eu tenho certeza que ela também estaria muito feliz. Mas as minhas tias sempre dizem, onde ela estiver, meu amor, ela está feliz por você. Eu acredito nisso. Porque quem me conhece hoje fica feliz por mim, imagina a minha mãe, não é mesmo? Vamos começar? Vamos descomplicar a ansiedade? Então vamos lá. Vocês sabem que quem acompanha sabe que eu gosto de passo a passo. O que a gente precisa fazer primeiro, o que a gente precisa fazer depois, Então, eu coloquei como primeiro ponto para descomplicar a ansiedade, que é o que a gente vai falar hoje, está falando hoje. Primeiro ponto, obtenha informações adequadas. Gente, não vai em qualquer site, não vai em
qualquer lugar. Obtenha informações adequadas em sites confiáveis. Né? Você pode ir na Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, você pode ir nos sites de psicologia, os sites adequados, não de qualquer pessoa, tá bom? Vá no site adequado, em site de psicólogos, inclusive, lá você vai ter informações importantes, inclusive em perfis como esse, que aqui eu trabalho, e o meu canal também no YouTube, falando realmente sobre psicologia, sobre ciência e também sobre algumas coisas, mas eu sempre aviso. Por exemplo, quando eu falo das reflexões da Josi, são coisas que passam pela minha cabeça, não necessariamente ciência, mas não é como nesse momento aqui, que a gente vai falar de algo sério e tem que ter um embasamento teórico, científico para isso, não é? Então, obtenha informações adequadas. O que é ansiedade e quais os sintomas? Isso é muito importante. Então, o que é ansiedade? A ansiedade é um mal súbito. Aliás, existem 2 tipos de ansiedade, isso eu preciso falar. Uma ansiedade típica, uma ansiedade normal, que todos nós temos desde quando a gente nasce. Então, a gente sempre fica muito nervoso com uma entrevista de emprego, nervoso com uma notícia triste, apreensivo com algo que pode vir a acontecer, mas isso é sempre relativo a algo concreto. Digamos que eu tenho um amigo que está hospitalizado e eu fico assim, não tenho conseguido dormir, eu estou preocupada. Isso é normal. Quando a gente ama alguém, quando a gente gosta de alguém, a gente fica preocupado, a gente fica apreensivo, a gente vai perder o sono, talvez perca também o apetite, talvez até coma mais ou queira dormir demais para fugir um pouco da realidade. Então, normal. Ansiedade, ela é normal, natural, quando ela acontece diante de um perigo real. Quando eu estou preocupada com algo que é real, quando algo que eu sei que vai acontecer, né? Algo que eu penso que vai acontecer, cuidado. Então, isso é uma ansiedade normal. E Olene, minha colega psicóloga, obrigada por estar aqui. E uma Valéria, você também, muito obrigada. Então, uma ansiedade normal, eu fico apreensiva, fico preocupada com algo, uma entrevista de emprego, uma conversa difícil, um relacionamento difícil, eu posso ficar ansiosa, mas é uma ansiedade normal. Estão acontecendo coisas na minha vida com as quais eu fico mais apreensiva, preocupada, amedrontada. Não que isso não possa ser olhado, precisa ser olhado. E não que isso não tenha sintomas, tem sintomas. Digamos que eu tenho que palestrar para um público de 1000 pessoas, lá na Organização Mundial de Saúde. Já pensou, meu povo? Médico, doutores, e lá, claro que com certeza eu vou perder o sono, vou ter um pouco de sudorese, talvez eu tenha aquele friozinho na barriga, vontade de ir no banheiro, não é assim? Então, normal, as coisas estão diante de mim e isso me assusta. Esse é o tipo de ansiedade normal, típica. Ansiedade típica. Qual outro tipo de ansiedade? Ansiedade atípica ou patológica ou doentia. O perigo não existe, mas eu estou com medo. Eu não estou vendo nada acontecer, mas eu já estou pensando que vai acontecer. E aí eu começo a entrar, não é só ter medo, eu fico em pânico. Então, o mal-estar súbito é quando eu tenho uma crise de ansiedade. Quando eu tenho uma crise de ansiedade, eu tenho vários sintomas. Então, eu posso ter taquicardia. Por isso que muitas pessoas que desenvolvem ansiedade, primeiro vão no médico ou na emergência, achando que o que elas estão sentindo naquele momento é um ataque no coração, alguma coisa, e que elas vão morrer. É uma sensação de morte, onde eu tenho dificuldade para respirar, tenho pressão torácica, eu sinto uma pressão, uma dor no peito muito grande, dificuldade de respirar. A respiração, ela fica uma respiração hiperventilada, né? Fico com hiperventilação. E por isso que uma das primeiras coisas que a gente deve fazer é respirar, mas eu vou falar disso depois. Então, a respiração fica assim, eu fico como se eu estivesse me sentindo fora do corpo, como se eu estivesse fugindo da realidade. Então, a sensação de morte, eu fico fugindo da realidade. Isso não está acontecendo. Como se eu estivesse fora do meu corpo, né? Então, isso também pode acontecer com uma pessoa que tem crise de ansiedade. Boca seca, tremores.
Tem pessoas que percebem uma notícia ou acorda durante a madrugada, treme o corpo e não consegue automaticamente, ou porque ela quer parar de tremer. Ela começa a tremer e não consegue parar, né? Não é porque ela quer, tudo vai acontecendo. Por isso que chama de mal súbito. Uma crise de ansiedade é um mal súbito, que pode ocorrer em qualquer momento, ok? Não necessariamente a crise acontece por algo que aconteceu naquele momento. A crise de ansiedade pode acontecer por uma somatização de eventos. Então, fica acontecendo as coisas na vida e eu não resolvo. Fica acontecendo as coisas na minha vida e eu não resolvo. E, de repente, eu posso ter uma crise de ansiedade, porque eu não estou conseguindo lidar mais com aquilo. Então, um peso, né? A vida já muito pesada, muitos problemas, muitas coisas para enfrentar e eu não estou conseguindo resolver nada disso. Então, aí eu posso ter uma crise. Então, a gente soube aqui o que é ansiedade, ansiedade típica e o que é ansiedade atípica, ansiedade patológica, 2 tipos. Falei também dos sintomas. Então, esse foi o nosso primeiro passo para descomplicar a ansiedade, ter as informações adequadas, ok? Segundo passo, vamos para o segundo passo para descomplicar a ansiedade. Esse segundo passo depois que você sabe o que é ansiedade, depois que você compreende melhor os seus sintomas, o segundo passo é muito importante. Muito importante. Geralmente a gente faz live, eu também já fiz, falando muito das ferramentas, do que tem que fazer, isso está aqui. Mas eu quero que esse segundo passo seja olhado com muito carinho. O segundo passo é: resolva as suas questões. Eu coloquei aqui desse segundo passo: A, relacionamento afetivo; B, conflitos familiares; C, traumas da infância; 4, pressões no trabalho. Porque se essa live, a gente falar dessas 4 coisas aqui, desse segundo ponto, essa live acabar, vocês podem ter certeza que vocês já ganharam tudo. Com certeza. Então, vamos falar de resolver nossas questões. Relacionamento afetivo. Vamos pensar no seguinte: se você tem uma situação que precisa ser resolvida e você não resolve, seja relacionamento afetivo, seja os conflitos familiares, sejam traumas que você até desconhece, por ser traumas da infância, sejam suas pressões no trabalho, e você sempre varre para debaixo do tapete dizendo: eu não vou ligar para isso. Eu não vou ligar para isso. Eu vejo isso depois. Eu não vou nem olhar para isso porque eu vou acabar me aborrecendo. Mas, na verdade, dentro de você já existe um registro traumático. Dentro de você já está registrada a inquietação. Uma pessoa me disse o seguinte: bem, antes de eu casar, eu tinha a minha casa, o meu carro e a minha vida totalmente independente. Porque eu trabalhava, tinha meu dinheiro, custeava minhas coisas e sempre tive 2 filhos e cuidei muito bem deles. Eu decidi casar, então o primeiro casamento não deu certo, ela decidiu casar de novo. Aí eu decidi casar, estava apaixonada, casei. Como eu só tinha uma vaga de carro, ele também tinha um carro, a gente decidiu vender um carro e ficar só com um. Depois a gente vendeu esse carro, comprou uma moto e um outro carro. Mas então, eu perdi a autonomia que eu tinha para pegar. Eu só tinha sábado. No sábado eu saía para fazer compra no meu carro, no sábado eu ia para o salão, no sábado eu fazia a minha vida acontecer, o meu mundo girar. Eu ia passear, eu ia visitar as pessoas. Só que com o marido, eu já não pude fazer isso. E assim, parece que ele pegou a chave do carro e tomou conta de tudo. E aí eu comecei a me sentir inquieta, mas parece que eu fui dizendo: não, deixa. E atualmente ela está muito infeliz. Só que ela não conseguia perceber que era isso. Ela não conseguia ver por quê? Porque ela tem um bom marido, um marido que é companheiro, que é legal, que é isso, que é aquilo. Só que na terapia ela conseguiu entrar em contato com ela e perceber que ela tinha perdido a independência, a autonomia e estava cheia de privações. E isso estava dando uma inquietação danada que estava ali, mas ela não conseguia ver. Ela dizia: não, né? E essa informação não vinha do inconsciente para o consciente. Porque, meu povo,
As informações do inconsciente não vão vir para o teu consciente enquanto você não tiver pelo menos um pouco mais preparado para olhar para isso. Por isso que é tão importante a terapia, é tão importante o acompanhamento psicológico, porque o profissional vai te ajudar a trazer essas informações para o teu consciente, para que você possa olhar e comece a trabalhar e aprenda a lidar com tudo isso. Então, isso é importante. Então, o nosso segundo passo, resolva suas questões. Aqui eu dei um exemplo de relacionamento afetivo. Muitas vezes você pode estar ali inquieto com o teu parceiro, com a tua parceira, quando, na verdade, você tem questões suas, que não é o outro, mas é mais fácil você apontar ou dizer, não, mas é o fulano, que ele faz isso, ele faz aquilo, eu não gosto, e isso está mexendo com a minha cabeça, e na verdade você pode ter questões suas, inclusive da infância, que você não resolveu, ou questões de relacionamentos anteriores, que você ainda vive aqui dentro, como se estivesse com a mesma pessoa, e pode ter trocado o parceiro, você, ou a parceira, e você ainda acha que está com a mesma pessoa e se inquieta. Fora tantas outras coisas, se você não está num relacionamento afetivo muito legal, pode ser por causa da sua dependência emocional, da sua carência, e aí você é uma pessoa muito insegura e acaba não tendo um relacionamento muito bom. Essa insatisfação pode causar ansiedade, ok? Então, lembrando que nosso segundo ponto é resolva as suas questões. Falamos aqui do relacionamento afetivo, ok? E agora, vamos falar ainda do segundo ponto, resolva suas questões, mas vamos falar de conflitos familiares. Aqui eu já falo de conflitos familiares no sentido pais, irmãos, primos, parentes, né? Se você tem questões a resolver, resolva. Não deixe para depois. Não deixe para depois. A única coisa que você precisa fazer é saber falar e saber ouvir. Porque no momento que você fala, você vai ouvir algo. Então, aprenda a falar, mas aprenda a ouvir. Aprenda a falar da maneira certa, mais assertiva. Porque você pensa, quando você olha para alguma coisa, você tem a sua percepção pessoal sobre aquilo. Quando o outro olha para aquilo, ele também tem a percepção dele pessoal sobre aquilo. Então, vocês são duas pessoas completamente diferentes olhando para o mesmo ponto. Claro que vocês vão ter conclusões diferentes. E não espere que o outro entenda o seu ponto de vista, se você também não consegue entender o ponto de vista do outro. Tudo aquilo que para você pode parecer errado, para o outro também o que você pensa pode parecer errado. Então pode ter duas pessoas em sofrimento por causa de uma mesma questão. Então a gente precisa saber falar, mas precisa saber ouvir. Resolva suas questões. Se é uma questão com seu pai, se é uma questão com a sua mãe, sente, fale. Porque se você diz, não, mas se eu falar vai gerar uma intriga, uma briga. E se não foi isso? E se você não está fazendo isso porque todo mundo vai sofrer, bem, pode ter a esperança de que tudo seja resolvido. Ou você já está sofrendo e vai sofrer pro resto da vida. Então, é muito melhor sentar e dizer, olha, eu não gosto muito disso daqui. Eu acho que isso aqui é invasivo. Eu acho que isso aqui é tal. Eu acho que isso aqui... O que é que você acha? Como é que a gente pode fazer para resolver? Se você tem questões sobre o comportamento dos seus pais, e aí você tem que parar e analisar. Sabe por quê? Porque cada um dá o que tem, cada um dá o que tem dentro. Cada um, às vezes as questões elas são tipo, mas eu não tenho carinho do meu pai, ou a minha mãe nunca me olha, sempre é ocupada, isso e aquilo. Talvez no mundo deles, o que eles te dão é o suficiente porque é só o que eles conseguem te dar. Talvez não seja porque não gostem de você, pelo menos eu espero que não, né? Que não seja isso, que pode ser algo que os priva. Eu já atendi muitas mães aqui com dificuldades, em conflitos familiares, quando eu disse assim, você já abraçou seu filho? Aí a pessoa fica me olhando. É difícil. Depois que ele cresceu, as pessoas não têm essa facilidade, gente. Então, em conflitos familiares, a gente precisa sentar e conversar, falar o que a gente pensa, dividir com o outro. Talvez o outro também esteja inquieto conosco. Mas se a gente souber como falar, souber como agir, as coisas podem se ajustar, tá bom? Quem nunca, né? Teve problemas de família, é o que mais tem, tá? Agora,
Ainda nesse resolva suas questões, que é o nosso segundo ponto, né? Resolva suas questões. O terceiro são traumas de infância. Meu povo, trauma de infância pode estar atrapalhando o teu relacionamento. Trauma de infância pode estar fazendo com que você tenha conflitos familiares. É interessante. E você pode ter traumas que você nem lembra. Você pode ter dentro de você uma angústia, um peso, pode se sentir desqualificado, abandonado, pode se sentir carente, tudo pelo que veio da infância. Por exemplo, se eu tenho pais que trabalhavam demais e eu ficava em casa, como a visão da criança vai ser uma visão de adulto? E considerar, não, meu pai trabalhava. E às vezes essa criança cresceu, né? Tá ali diante de você, você aí, por exemplo. Cresceu e diz, não, mas eu sei que meu pai e minha mãe trabalhavam muito. Meu pai viajava. Minha mãe isso. Eu sei que ela não podia. Ela me deu porque ela não conseguia, ela era muito nova. Mas lá dentro ainda existe aquela criança cheia de feridas por conta disso. Porque lá no passado, aquela criança olhava para essa situação como uma situação de rejeição, de abandono, de exclusão. Não é só você chegar hoje e dizer assim, mas eu entendo. Aquela criança está lá ainda, ferida e chorosa. Aí a gente precisa aprender a acolher essa criança. Porque o adulto que nós somos hoje foi moldado pela nossa criança. Por todos os traumas que nós tivemos lá atrás. Então, é preciso que a gente aprenda a lidar com esses traumas, a trazer esses traumas para o consciente, para poder trabalhar, para não ter tanta dificuldade em outras áreas da vida. Porque muitas vezes a gente tem muita dificuldade em outras áreas da vida por conta dos traumas infantis que nós temos. E a gente nem entende por quê. Não é dizer, mas quando era criança eu sofria isso. Não é só isso, gente. Tem muito mais aí, tá? Ainda aqui no D, para finalizar o ponto 2, que eu achei muito importante, que é resolva suas questões, porque são essas questões que vão fazer com que você se torne ansioso. Então, resolva essas questões, aprenda a lidar com elas. Tá? Pressões no trabalho. Então, muitas vezes eu vou ser pressionado, eu vou estar trabalhando sob pressão. Pressão de resultado, pressão de metas a alcançar, pressão de venda, pressão para pagar as contas em casa. São várias pressões que vão estar alinhadas ali com a minha produtividade, com várias outras coisas, mas são questões no trabalho, questões com pessoas do trabalho, questões com chefia do trabalho. Então vamos procurar resolver todas essas questões. Se a gente começa a resolver essas questões, a gente sente mais satisfação. Se você me perguntar, Josi, e por que é tão importante resolver nossas questões? Porque isso vai te trazer mais satisfação na vida, pessoas satisfeitas são mais felizes e não tem problema. Não que quem é feliz não tem problema, porque não existe isso dessa felicidade 100% e plena. Não por enquanto. Mas, se você consegue resolver as suas questões, você consegue ficar mais leve, você consegue respirar, você consegue olhar mais para você consegue ser melhor profissional, você consegue ser uma melhor mãe, você consegue ser uma melhor parceira. Resolva as suas questões dentro de você e fora de você. Satisfação na vida vai te trazer mais equilíbrio, mais leveza, mais vontade de viver, de rir, sei lá, de fazer coisas gostosas, boas, legais, e vão te trazer uma coisa melhor ainda, que é a tranquilidade de não ficar mais ansioso. Não é melhor? Então pronto. Primeiro, lembra lá, obter informações adequadas. Falamos aqui o que é ansiedade normal ou típica, falamos o que é ansiedade patológica ou doentia e falamos de sintomas. Agora no ponto 2 nós falamos de resolva as suas questões. E nessas resolva as suas questões nós tivemos relacionamento afetivo, conflitos familiares, traumas de infância, pressões no trabalho. Ok? Vamos para o terceiro ponto? Nosso terceiro ponto, agora sim, vamos falar de algumas ferramentas. Tem uma caixa de ferramentas. Que eu digo para os meus clientes que eles estão aqui, olha, a cada sessão é como se você ganhasse mais uma ferramenta para colocar aí na sua caixinha. Então você vai colocando as ferramentas na sua caixinha e vai aprendendo a manuseá-las para que você tenha mais qualidade de vida. Gente, a psicoterapia, ela serve para que o cliente depois ele se torne o próprio terapeuta.
Eu tenho que ajudar o meu cliente a lidar com as situações, porque ele vai vivenciar sempre muitas e muitas experiências difíceis, dolorosas, e ele precisa aprender a lidar com isso, ok? Então, nosso terceiro ponto, tem uma caixa de ferramenta. Aí eu coloquei algumas coisas aqui. Desse terceiro ponto, eu coloquei converse. Fale o que você sente para as pessoas. Busque, se você está sentindo algum tipo de ansiedade por alguma coisa, seja uma ansiedade típica ou atípica, ligue para alguém. Converse, diga que você não está bem, que você precisa conversar. Para a pessoa te contar uma novidade, falar alguma coisa, conta alguma coisa que está acontecendo na sua vida, até piada séria. Mas tire o seu foco da dor. Tire o seu foco de dentro de você. Lembra que eu falei dos vários sintomas da ansiedade? Então, se você está sentindo lá taquicardia, falta de ar, tira teu foco disso. Conversa com alguém, respira mais profundamente e você vai começar vai conseguir estabilizar a sua emoção e os níveis o hormônio do estresse. Fugiu agora de repente. Mas os níveis do hormônio do estresse vão baixar e você vai produzir os neurotransmissores do bem-estar. Tá bom? Então, converse, fale, busque ajuda. Converse pelo menos para tirar o seu foco da dor, das sensações ruins. Segundo, mexa-se, movimente-se. Gente, corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. Corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. Se você colocar ali um pinduca, aqui, não sei de onde vocês estão me ouvindo, mas se for aqui de Belém, vocês vão entender. Colocar aí um carimbó para dançar, então você está dançando o carimbó lá, ó. Tá se remexendo, daqui a pouco a cabeça fica legal, porque se movimenta o corpo, movimenta a mente. Assim como se você movimentar a sua mente com pensamentos distorcidos, disfuncionais a respeito das coisas, o corpo vai começar a adoecer e enfraquecer. Então, movimente-se, tá bom? Eu coloquei aqui nesse quarto ponto, né? Ok, eu coloquei aqui nesse terceiro ponto, estamos no primeiro, segundo, terceiro, né? Tem uma caixa de ferramenta. Movimente-se, se mexa, mova, ok? E a outra coisa primeiro, converse, segundo, movimente-se, terceiro, ouça música. Pegue uma música que você gosta, tenha uma playlist no seu celular ou no seu computador de músicas que você gosta, mas não são músicas que te deixam tensa, músicas que te deixam animadas, que te lembram de coisas boas, coisas que aconteceram na sua vida que foram legais. Tenha uma playlist lá de um movimento musical gostoso, que te faça ficar feliz, alegre, lembrando de coisas boas, tá? O D, controle a respiração. Porque na ansiedade você vai hiperventilar, a respiração vai ficar muito rápida. Então você tem que trazer a respiração com equilíbrio, começar a respirar profundamente. Pode ser sozinho, sem música, sem nada, só parar um pouco, fechar os olhos e começar a respirar profundamente. E solta pela boca bem devagar. Então isso vai te ajudar muito. Mas nessas técnicas de respiração, você pode fazer o Mindfulness. Você encontra aí no YouTube, gente. Técnicas de Mindfulness, tá? Técnicas de atenção plena, que é o Mindfulness. Meditação, yoga, relaxamento progressivo, respiração diafragmática. Então, essas coisas eu ensinei já, tá no meu canal do YouTube lá, 10 técnicas para você sair de um quadro de ansiedade, tá? De uma crise de ansiedade. Lá tem 10 técnicas. Algumas dessas estão lá, que eu ensinei, eu fiz para as pessoas. Então, esse foi o nosso segundo, o nosso terceiro ponto, tá? Agora, nosso terceiro ponto de descomplicar a ansiedade. Agora a gente vai aprender a descomplicar a ansiedade com o quarto ponto que eu coloquei aqui, tá bom?
Aqui eu coloquei, faça exercício físico, tá? Faça exercício físico. Caminhada. Você pode caminhar. Se você tiver uma ansiedade que tiver um grau moderado a grave, provavelmente o psiquiatra vai te pedir de cara para você fazer caminhada e praticar exercício físico. Então, uma caminhada é muito importante. Josi, não dá para eu sair de casa agora, eu não posso, eu fico mal até de máscara. Bem, então caminhe dentro de casa. Corra parado. Você já ouviu isso? Corra parado. Deixa eu te falar de uma coisa que a gente chama de condicionamento na comportamental. Então, eu vou te ensinar um condicionamento. Todos os sintomas de ansiedade, eles são taquicardia, a respiração é muito parecido com uma corrida. Se você começar a correr, a sua respiração vai ficar mais ofegante, o seu coração vai bater mais acelerado. Tem, inclusive, clientes que dizem assim, Josi, não gosto de correr, parece que já vai me dar uma crise de ansiedade. Aí é que está. Se você correr parado, começar a fazer de conta que está correndo, o corpo também vai sentir essa pressão e o coração vai bater um pouco mais forte e a respiração vai ficar ofegante. O que é condicionar? Quando você está fazendo uma coisa boa, que é essa corrida, e quando a ansiedade acontece, como ela tem praticamente esses sintomas muito parecidos, esses outros sintomas muito parecidos com uma corrida, o seu corpo vai condicionar. Ao invés de ele pensar que você está tendo um ataque, de uma crise, todas as vezes que o seu corpo quiser ter uma crise, ele vai achar que você está apenas correndo. Deu para entender? Vai fazer um condicionamento, um pareamento. Então, é muito importante fazer caminhadas ou corra no mesmo lugar. E deixa o corpo sentir essa falta de ar, essa respiração, esse coração que bate mais acelerado. Porém, você está fazendo uma coisa boa. E automaticamente isso vai causar um aprendizado. E aí ele faz um pareamento. Tá bom? Faz um condicionamento, na verdade. E por conta dessas sensações que são iguais, tá? Vamos pro quinto? Vamos pro quinto? Olha só, a gente está indo aqui, oba, hein, gente? Tá demais. Vamos para a nossa quinta. Quinto e último ponto da nossa live. Põe as perguntas de vocês aí, meu povo, tá? Deixa eu ver se está rodando isso aqui direitinho. Ok. Então, vamos lá. Quinto ponto. Faça algo que você gosta. Quem sofre de ansiedade, geralmente, principalmente a patológica, está preocupado. Já amanhece o dia preocupado. Como assim? Já amanhece assim. Será que eu vou sentir aquele medo? Deixa eu ver como é que está meu corpo. É como se a pessoa ficasse pesquisando o corpo, ficasse sentindo ali. Deixa eu ver como é que está o coração. Deixa eu ver como está a minha respiração. Fica procurando onde está o medo, onde está o pânico, onde está o pavor. Então, barulhinho aqui externo. Tenho visitas. Então, busque pela manhã, ao invés de pensar, deixa eu ver se eu estou com medo, deixa eu ver se eu já estou sentindo alguma coisa, porque pensa, quando você, preste atenção na verdade, quando você pensa se está sentindo medo, é como se você já trouxesse as sensações para você. Pensa no seguinte, se você estivesse pensando numa das ocasiões mais felizes que você já viveu na vida, pensa aí, vou te convidar a fazer isso. Pensa agora, o momento mais alegre que você já teve, pode ser de uma bobagem, não importa. Pensa aí, no momento que você foi feliz, que você riu muito. O que é que você sente quando automaticamente você lembra disso? Escrevam aí para mim. Quando você leva o seu pensamento por uma coisa que você gostou de fazer, uma coisa que você experienciou, que você viveu, que foi muito boa, quais são os sentimentos que vêm? Como é que você se sente? Escrevam aí. Porque provavelmente você se sente feliz. Você, quando pensa em algo, você traz para você aquela emoção. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos. Eu só sinto o que eu penso.
Então, policie os seus pensamentos. Quando você pensa naquilo que você viveu, que foi bom, que foi legal, ai, foi ótimo aquele dia, e você até começa a rir, como quando você lembra, automaticamente o estado emocional já mudou. Você já fica bem, você já sorri, ai, isso é legal, ai, isso é bom, ai, isso é maneiro, ai, isso é gostoso, ai, isso foi bom, ai, isso foi isso, ai, isso foi emocionante, ai, eu me senti tão bem naquele dia. São essas coisas que vêm, não é? Então, é como se eu penso e eu trago para mim. Acontece da mesma forma em relação à ansiedade. Se você começa de manhã a pensar na ansiedade, nos sintomas da ansiedade, você começa a verificar, deixa eu ver se eu estou sentindo isso. Automaticamente, meu povo, você começa a sentir um monte de coisa. Então, vamos fazer diferente. Nosso quinto ponto é: faça algo que você gosta. Então, amanheça de manhã, espreguice-se rindo. Vamos fazer aqui? Espreguiçar rindo. E olha, você começa a fazer, e eu já fiz muito isso, tá? Por isso que eu já tô rindo. Você começa a fazer isso, começa a se espreguiçar rindo. É isso aí, a Gisele Vivas disse: quero viver de novo esses momentos. Parabéns, é isso mesmo, Gisele. A gente tem que viver, a gente pode viver mentalmente, né? Então, se você amanhecer, se espreguiçar rindo, vai ser tão engraçado que você vai começar a rir. E esse estado emocional de riso, de alegria, isso vai te fazer bem. Então, preste atenção, se de manhã você acordar, abrir o olhinho e começar. Gente, eu não aguento. Eu já fiz muito isso, gente. Muito. Eu acordava de manhã, teve uma época que eu estava tão pressionada por algumas coisas, e aí eu já me espreguiçava, já levantava o braço e já começava a mas eu começava a rir, depois começava a rir mesmo, entendeu? Todo mundo me olhava, achava meio esquisito e bem doidinho, mas não importa, era para minha alegria, era para minha felicidade, era para o meu bem-estar. Então, faça algo que você gosta. Primeiro, o Azinho lá do nosso ponto 5, que é faça algo que você gosta. Traga para sua mente coisas boas logo pela manhã, lembranças boas, se espreguice rindo, faça coisas, traga para sua mente pensamentos que vão te ajudar e não que vão te prejudicar. O ansioso, a primeira coisa que ele faz é pensar se ele está sentindo alguma coisa naquele dia. E é esse primeiro pensamento que você tem que descartar, destruir da sua mente. A Francileide disse: estou rindo aqui. Ai, meu pai do céu. Eu tenho até medo de gargalhar, porque isso não é nada, viu, gente? Porque se eu soltar a voz, nossa. A minha filha caçula vem dizendo: mãe, eu digo: deixa. Então, enfim, Marcela Vasconcelos, obrigada. Débora Vitória, Francileide Romão, Tereza Cristina, Gisele Vivas, Francileide, deixa eu ver quem mais, Kátia Souza, Dina Fátima, quem tá aqui com a gente, Edilane Adriano, deixa eu ver, Duda Dan, Sunari Malato, muito obrigado. Dalgisa do Socorro, Rosireno Pureza, meu amigo psicólogo. Rosireno, uma dos profissionais que eu conheço que melhor trabalha com infanto juvenil, gente, melhor, sinceramente. Gilson Lopes, até aqui, Isa Moraes, acho que já falei aqui esses outros nomes. Então, muito obrigado por vocês que estão aqui, tá bom? A gente já tá falando do nosso último ponto, tá, gente? Vou dar uma reprisada porque eu acho que a gente tem tempo para esse povo que chegou agora pegar aí um pouquinho. Então, o nosso quinto ponto: faça algo que você gosta. Comecei dizendo que o ansioso, a primeira coisa que ele faz de manhã, ele acorda e quer vasculhar o que ele está sentindo. Aí ele começa a procurar. Será que eu vou sentir aquele medo hoje? Deixa eu ver como é que eu tô, deixa eu ver se eu estou sentindo dor. Cada vez que você pensa nisso, você traz essa sensação que você já teve. Então é um recurso que você já tem. Se você pensa nela, isso aparece, tá bom? Juscelino Ferreira, gratidão por estar aqui. Mande um salve pro Deide Costa, é isso? Gratidão. Deide Costa, ok. Disseu Teixeira, obrigada. Gisele Vivas, ela disse assim: gosto muito de acordar, abrir as janelas cantando, deixa a luz do sol entrar. É um hino isso, muito lindo por sinal. O dia sempre é muito mais feliz. É isso mesmo, Gisele.
Deide Costa, gratidão. Então, vamos lá. Essa é a nossa estratégia número A de fazer coisas que a gente gosta. Então, primeiro ponto, a gente amanhecer de manhã sem estar trazendo os sentimentos de ansiedade pra gente. É a gente pensar em coisas boas que já aconteceram e a gente se espreguiçar gargalhando. Eu não aguento fazer isso que eu morro de rir, gente. Então é esse sentimento que a gente tem que trazer pra gente, gente. Vamos ser felizes, meu povo. A vida já é tão pesada. Ficar pensando num problema, agarrado nele, só vai fazer mal e vai te maltratar. Tá bom? Lembra que nosso segundo ponto lá, que foi resolva as suas questões? Então comece tendo um dia melhor. Qual é? A pessoa me filma gargalhando e ainda quer que eu escute. Oh, meu pai. Ai, ai, ai. Então, qual é o B? Esse foi o A. Qual é o B? Desligue-se um pouco da sua rotina. Lembra que nosso ponto quinto é faça algo que você gosta. E aqui no B eu coloquei o seguinte: desligue-se um pouco da sua rotina. Gente, você faz todo dia as mesmas coisas, pensa as mesmas coisas. Se você faz sempre as mesmas coisas e não se desliga da sua rotina, você sempre vai ter os mesmos resultados. Se faz, eu amanheço, eu faço isso, eu faço aquilo, faça algo diferente. A louça pode esperar um pouco mais. Se você adoecer, gente, a louça vai esperar. A casa pode esperar. Não é uma questão de desleixo, não é disso que eu estou falando. Você ficar desleixada, não é isso. É você olhar um pouco para você. Às vezes a vida hoje é tão corrida. Se é o trabalho, é o casamento, é os filhos, é as nossas obrigações, talvez, no trabalho, religiosas. Sabe, são tantas coisas que a gente vai enchendo um saquinho de obrigações, mas não coloca nada, uma dinâmica de alegria, de felicidade, de plenitude. Vamos colocar coisas boas na vida. Talvez para você o bom seja você parar, virar de perna para o ar e descansar e dormir. Aí tem gente que diz assim, se eu pudesse fazer isso. Gente, organiza o tempo. Organização de tempo. Organize e descanse. Mas é feio de manhã chegar e estar deitada. Eu choro, quem vai achar que é feio? Eu estou cuidando da minha saúde emocional. Eu estou cuidando de mim. Nesse dia que eu tenho tempo, eu vou me jogar numa rede e vou me balançar. Tem uma rede que fica na minha sala e quando eu estou em casa, até trabalhando, eu estou na rede. Porque se der um tempinho, eu estico as pernas, eu durmo. E não tem isso. Cuide da sua saúde emocional. Liberte-se um pouco mais da sua rotina. A rotina, ela por si só já traz um peso. Viaje. Josi, eu não tenho dinheiro para viajar. Sei lá, vai aqui do outro lado, no Combu. Não dá, os bares são caros. Pega ali, leva um negocinho para comer, ou sei lá, uma água para beber, ou só paga o teu almoço, divide pra galera. Vai com alguém que tem dinheiro e fala que tu tá precisando só tomar um banho. Estratégia. Eu fui outro dia para Barcarena. Gente, até agora eu ainda não esqueci esse passeio. Eu me desliguei por completo de tudo. Eu tava numa situação de estresse. Não é o estresse de eu gritar, de eu falar. Não, muitas coisas acumuladas. Nesse dia que eu fui para lá, gente, foi o melhor final de semana que eu tive. Eu vou dizer desse ano. Foi um dos melhores. E olha que esse ano é um ano bem atípico para todos nós, não é? Então, desligue-se da sua rotina. Faça alguma coisa diferente. Faça algo que vai te dar prazer, que vai te trazer encanto. Você já passeou, quem mora aqui, já foi no Mangal das Garças? Você já foi... Quanto tempo faz que você não vai no museu? Quanto tempo faz que você não para um pouco e só olha a natureza? E, sei lá, só olha as pessoas? Faça alguma coisa muito legal por você. Você merece isso, sabia? Você merece isso. A Gisele disse assim, tá certo, hoje decidi que iria dormir um pouco à tarde. Dormi por quase 2 horas, estou refeita. É isso mesmo. Por que não pode fazer diferente? Porque tudo tem que ser do mesmo jeito. Ana Cláudia, obrigada por estar aqui conosco, minha amiga. Muito obrigada. A Gisele, ótimas sugestões, é isso mesmo. E aí, o C.
Já no C, o C, esse Czinho que faz parte da nossa quinta dica, que é faça algo que você gosta. O C é permita-se o novo. Porque eu disse para desligar-se um pouco da rotina no primeiro momento. Zane, obrigada, boa noite por estar aqui. Obrigada por estar aqui, boa noite, é claro. Então, permita-se o novo. Antes de falar disso, deixa eu ver o que a Débora escreveu aqui pra gente. Boa noite. Nessa época de Covid, meu marido perdeu a avó, que era mãe e pai. Ele acorda à noite em prantos. Queria uma direção do que fazer quando ele estiver tão triste assim. No momento, ele só tem a mim. E eu não sei muito o que fazer. Por favor, peço ajuda. Débora, você pode me mandar um direct depois da nossa live? Tá? Porque aqui já fala de luto, vai falar um pouquinho de perda. Tá? Aí não tem muito a ver com ansiedade em si. É claro que ele pode até desenvolver ansiedade, pode estar nesse processo, mas não é só isso. Aí tem a dor do luto, ele tem que aprender a elaborar o luto. São outras dicas. Aí eu quero que você me mande um direct, tá? A gente acaba aqui umas 9 horas. Aí você me manda um direct. Josi, eu te falei do meu esposo, tal, aí a gente conversa. Tá bom, Débora? Aí eu falo especificamente disso pra você, tá? Rafael Souza, obrigada por estar aqui. A Zane, desculpa, poxa, chegando no finalzinho, mas você pode assistir do início. Tá? Josi, adoro suas palavras. Obrigada, Cláudia. Ela disse, gostaria que você falasse um pouco sobre recomeçar. Olha, a gente pode colocar isso para nossa próxima live. O que é que vocês acham? Falar um pouco de recomeço? Eu acho que eu tenho uma live dessa, sabia? Eu já tenho uma live dessa no meu canal. Eu vou dar uma olhada. Mas, de repente, a gente já pode falar disso na próxima. Débora, tudo bem, muito obrigada. Gratidão, Débora. Estou nessa fase de recomeçar, a melhor fase do mundo. É a melhor fase do mundo. Recomeços. Tá? Quem sabe a gente não fala disso na próxima live? Eu, nesse momento, não vou poder falar, porque a gente tem um tempo aqui e eu preciso finalizar esse tema aqui, tá bom, Ana Cláudia? Mas a gente pode falar disso no direct e pode trazer isso como tema. E se eu já tiver uma live sobre isso, eu também te encaminho um link, tá? Então, permita-se o novo, vamos lá. Ah, permita-se o novo também, né? Pode falar de recomeços aqui, né? A Zane dizendo, vou assistir com toda certeza, que legal. Então, permita-se o novo. Gente, muitas vezes a gente é muito rígido com a gente. E quando a gente é rígido com a gente também é rígido com as pessoas. A gente precisa ser flexível, já falei várias vezes aqui. Não é um conceito meu, gente, é um conceito científico. É um conceito da ciência chamada psicologia. Que quem é flexível é mais feliz. Pessoas mais flexíveis são mais felizes. Por quê? Porque elas têm mais aceitação. Elas aceitam melhores as suas dores. Elas aceitam melhores as suas perdas. Elas aceitam melhor, o seu passado. Elas aceitam melhor o que está por vir. Elas aceitam melhor principalmente a si mesmas. Elas gostam delas do jeito que elas são. Então, permita-se o novo. Muitas vezes nós estamos muito rígidos em relação a se comportar dessa maneira, a ser desse jeito, a fazer isso. Eu não estou falando aqui para ninguém sair fazendo, sei lá, coisas horríveis, não é nada disso, nem para ir contra a sua própria saúde. Não estou falando isso. Eu estou falando que às vezes a gente tem medo. Medo de um novo relacionamento, medo de um novo emprego, medo de uma nova profissão, medo de lidar melhor com uma situação e olhar para uma situação e perceber que a gente tem culpa e perceber que a gente precisa mudar e perceber, porque é mais fácil a gente culpabilizar o outro, é mais fácil a gente jogar tudo para a costa do mundo, da vida, do externo, seja o outro, seja uma coisa, seja uma situação, seja a economia, seja o que for. É mais fácil quando a gente joga tudo para fora, porque aí a gente se vê como, não tenho nada para fazer, tá tudo bem, eu me sinto bem agora, porque isso não sou eu mesmo. Meu amigo, se você não fizer algo por você, ninguém vai fazer, e essa situação externa vai continuar te incomodando pro resto da tua vida, e tu vai te tornar um ansioso, talvez, por causa disso, sem resolver as tuas questões. Então, olha direito para isso, permita-se o novo. Tudo que a gente está vivendo agora, um dia já foi novo, um dia a gente já teve medo também. E aí, não foi embora? A gente não se adaptou? A gente não acostumou? Então, deixa o novo vir.
Permita-se fazer coisas que você nunca fez, dentro, é claro, do que é honesto, do que é possível para você em relação à sua saúde, em relação a outras coisas, por favor. Depois não vai dizer, a psicóloga falou que eu tenho que, sei lá, subir uma montanha, andar de rapel, e você tem problema no coração e tem um piripá, que a culpa é da psicóloga. Não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Então, permita-se o novo, faça aquilo que você nunca fez, faça diferente, comece de novo, se permita fazer isso, se permita fazer novos planos. Se você é muito rígido, você vai querer continuar às vezes uma situação só para não dizer, caramba, eu vim até aqui, eu cheguei até aqui e agora eu vou parar. Ah, não. Gente, tem coisas que não dá mais. Tem coisas que a gente quer, mas que não dá mais. É melhor parar. Permita-se o novo. Você vai estar dando uma oportunidade para você. Você vai estar dando uma oportunidade talvez para muitas outras pessoas. Permita-se o novo. Deixa eu ver o que a Débora disse. Meu Deus, essa mulher é maravilhosa. Só de ver um pouco desse vídeo já me sinto muito bem. Débora, gratidão, querida. Suas palavras me ajudam, me motivam a fazer mais materiais como esse. Tá bom? Depois a gente vai conversar no direct. Eu vou te passar um link. Inclusive, no meu YouTube tá cheio de vídeos com muita coisa boa para vocês, principalmente para vocês trabalharem as emoções. A Gisele disse, sim, quero ser mais flex. Obrigada, Josi. Deixa o novo vir. Perfeito, né? Muitas vezes a gente está presa a questões que não estão mais trazendo tranquilidade, não estão mais trazendo paz, não estão mais trazendo as mesmas emoções boas de antes. E aí a gente precisa saber o momento de dizer para. Mesmo com medo, em frente, vá para o novo. É isso aí, Ana Cláudia disse, se permita sempre, sempre. Então, 5 minutinhos para terminar. Deixa eu recapitular o que nós vimos hoje aqui, desde já agradecendo cada um de vocês, os corajosos, porque é preciso muita coragem muitas vezes para assistir uma live, e muitas vezes as lives vêm cheias de coisas que vão chegar aqui e vai doer, que a gente vai olhar e vai dizer, caramba, preciso mudar isso na vida, então a gente precisa ter coragem. E muita gratidão, tá bom? O nome do meu canal no YouTube, Josi Marinho, é só colocar o Y lá, Josi com Y, tá? O nome do meu canal se você colocar Josi Marinho, você vai ver a minha foto lá no YouTube, mas é www.youtube.com/Josimarinho, esse é o endereço. Eu poderia escrever aqui também, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Eu acredito que seja assim, tá, meu povo? Se não for, entra lá, Josi Marinho, que vocês vão ver esse rosto lindo aqui. Eu tô com o cabelo maior lá, tá? Mas essa beleza aqui vai encantá-los, né? Que está encantando, vai estar lá. youtube.com, eu acho que é isso, tá? /Josi Marinho, www.youtube.com, eu acho que é isso. Vamos colocar aí, de repente. Tá? A Francileide, você é ótima psicóloga, gratidão por compartilhar seus conhecimentos, gratidão a minha de tê-los aqui, meu povo. Vamos recapitular antes de terminar? Eu coloquei aqui o tema descomplicando a ansiedade, tá? Como é que a gente descomplica a ansiedade? E olha, gente, apesar de a gente estar falando de tudo isso aqui de uma forma, em 1 hora, eu praticamente trabalho essas ferramentas nas minhas sessões. Só que aí eu vou ajudar de forma mais precisa e pessoal aquela pessoa que está passando por aquele problema. Aqui é de forma mais geral e ampla, mas são essas coisas que são trabalhadas. A Kátia disse, eu que agradeço, estava precisando ouvir, parece que era para mim, muita coisa do que você falou. Gratidão, muito obrigada. Então, olha só, o que é que a gente colocou aqui no Descomplicando a Ansiedade? Qual o primeiro ponto para descomplicar a ansiedade? Obter informações adequadas. Vai em sites de psicólogos, não vai em qualquer site.
Vá no site de profissionais da psicologia que entendem o que é ansiedade, que trabalham com o que é ansiedade. Vá no OMS, né, na Organização Mundial da Saúde, lá também com certeza tem material sobre isso. Vá em site que você confie, tá? Cuidado, existe muito fake news, existe muita coisa aí que não tem nada a ver. Então, obtenha informações. Aí, nessa obter informações, eu falei para vocês o que era ansiedade normal ou típica, que é uma ansiedade que todos nós temos. Falei também o que era a ansiedade patológica ou doentia, expliquei e falei dos sintomas, tá? Se você está chegando agora, assista a live desde o início que você vai aprender muitas coisas. Tenha logo as informações por aqui. Depois do segundo ponto, para descomplicar a ansiedade, eu falei, resolva as suas questões, porque a maioria das pessoas que estão passando por algum tipo de ansiedade, porque a ansiedade tem várias. Gente, segue o meu perfil no Instagram, lá eu falo o que é ansiedade do estresse pós-traumático, o que é ansiedade generalizada, lá eu falo de tanta coisa, vai lá no perfil Josi com Y, tá? josimarinho.psi, que é de psicólogo, só PSI, tá bom? Segue lá o perfil e vocês vão descobrir muitas coisas também para tratar aí as emoções, para se cuidar um pouco mais. Então, aí falou quais os sintomas, né? Então, aí foi para o segundo ponto. O segundo, resolva as suas questões. Nesse resolver suas questões, eu coloquei 4 pontos importantes. Eu coloquei o primeiro, relacionamento afetivo. Segundo, os conflitos familiares. Terceiro, traumas de infância. E o quarto, pressões no trabalho. Isso aqui, se você tem algum desses problemas e você não resolve, você é um candidato à ansiedade. E se você tem ansiedade hoje, você pode ter certeza que existe fundamento de que ela se desenvolveu a partir de uma dessas questões não resolvidas. Pode ter certeza disso. Tá bom? Então, esse foi o nosso segundo ponto. Qual foi o nosso terceiro ponto? Terceiro ponto, tem uma caixa de ferramentas. Eu falei sobre conversar, falei sobre mexer o corpo, tá? Mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. Então, isso é importante. Falei de ouvir música e controlar a respiração. Em controlar a respiração, falei de atenção plena, mindfulness, meditação, yoga, relaxamento. Isso vai valer muito a pena para você. Nosso quarto ponto, fazer exercício. Falei de caminhadas, falei de correr parado. Falei o que correr parado ia te trazer. Lembra do pareamento, condicionamento? Então, isso é muito importante. Assiste a live aí do início para você aprender sobre isso. Faça anotações, tá? Aí eu fui para o quinto ponto, que foi faça algo que você gosta. Aí eu iniciei dizendo que os ansiosos, geralmente, eles acordam já buscando dentro deles algo que não tá legal. Tipo, será que eu já tô com aquele medo? Será que eu já vou sentir tudo aquilo de novo? Deixa eu ver como tá meu coração. E parece que faz uma pesquisa. Só que quando você pensa em algo, você já traz aquele sentimento. Então, faça o contrário. Pense no momento que foi bom, que você riu, que você se divertiu e se espreguice gargalhando, lembra? Meu pai, quando eu fazer isso, eu morro de rir. E se espreguice gargalhando, comece o dia bem. No B, eu disse, desligue-se um pouco da sua rotina. E no C, permita-se o novo. Ok, era o quinto ponto, permita-se o novo, não é? Faça algo que você goste, permita-se o novo. Gente, gratidão. Vocês não têm noção do quanto vocês me fazem bem. As minhas segundas-feiras deixaram de ser monótonas depois que eu comecei a fazer live, porque eu recebo todo esse carinho de vocês e isso me faz bem, gera em mim um sentimento maravilhoso. Eu me preocupo com o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês, com as coisas que eu vou falar para vocês, porque eu quero muito que cada um de vocês tenha uma contribuição na vida depois de me ouvir, depois de conhecer as coisas que eu falo aqui, tá bom? Então, gratidão e parabéns. Por quê? Porque vocês estão aqui buscando conhecimento.
Tem muitas pessoas que podem estar fazendo qualquer outra coisa, mas não estão buscando conhecimento. Então, parabéns para você que está aqui. Muito obrigado pelo carinho e a gente se vê. Gente, vai no meu canal no YouTube, tá bom? Tá cheio de coisas lá para vocês, totalmente gratuitas. Tem o meu curso Gestão Mental e Emocional. Esse curso, ele é 650, tá na promoção. Tá na promoção, tá bom? Se você entrar no link, você vai receber essa promoção. Deixa eu ver se eu coloco aqui. O link é Josi com Y, Marinho. Deixa eu colocar aqui para vocês também, tá? Para vocês terem desconto se quiserem. josimarinho.com/C curso Gestão Mental e Emocional, CGM. Esse aqui. Se vocês entrarem aí, dão uma olhada lá, se estiver no agrado de vocês, é claro, lá tem muitas ferramentas nesse curso que vão ajudar vocês a melhorarem cada dia mais. Esse conteúdo que eu entrego hoje para vocês, gratidão e até segunda-feira. Detalhe, amanhã teremos a profissional Diele Ferreira com o tema de 8 a 80, existem 72 possibilidades. Amanhã, 8 horas da noite, eu espero todos vocês aqui para a gente falar dessa experiência maravilhosa que ela vem vivendo na vida dela e aprender que existe um passo a passo interessante para melhorar nossos caminhos, a nossa vida e nosso bem-estar. Tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.